No ano 193, Cômodo, o último imperador da dinastia Antonina, 96 a 193, é assassinado. O império mergulha numa sangrenta guerra civil e teve, num único ano, 5 imperadores: Pertinax, Didio Juliano, Persêncio, Níger, Cláudio Albino e Séptimo Severo. Este último fundou a dinastia Severa. Com os Severos, começou o processo de ruptura e equilíbrio interno e externo que assegurava a estabilidade. Ano 200, a produção agrícola dos grandes latifúndios começou a declinar, caindo também o lucro dos proprietários. Com menos impostos a receber em consequência da crise econômica, o Estado romano viu-se obrigado a tomar uma série de medidas, limitando bastante os gastos e aumentando o valor dos impostos. Século III, o ano 300, a saída para a crise, os proprietários rurais escolheram um novo sistema de arrendamento. Pelo novo sistema, os trabalhadores sustentavam-se com o próprio trabalho e nos pedaços de terra fornecidos pelos donos. 19 de agosto de 14, morte do imperador Augusto, 29 a.C. a 14 d.C. 30 a 33, Paixão de Cristo. 30 a 48, fundação da Igreja Católica Romana. 18 de julho de 64, o grande incêndio de Roma sob o imperador Nero. 64, o martírio de São Pedro. Primeiro Papa de São Paulo. Nada disso, nem fundação de Igreja Católica Apostólica Romana em 30 a 48, não tem isso. A Igreja de Cristo não é a Igreja Apostólica Romana. A Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo. É aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. São os primeiros cristãos em Atos do Apóstolo. Não tem nada de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, retificando. E depois a gente vem aqui, fala em 18 de julho de 64, o grande incêndio de Roma sob o imperador Nero. Beleza. 54 depois de Cristo, 68. Para não ficar mecânico. 64, 67, eu posso opinar. Martírio de São Pedro. Bom, 64, 67, martírio de São Pedro. O apóstolo São Pedro não queria, morreu crucificado, mas não queria ficar parecido com Jesus na cruz. Inverteu. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Aí eles colocam o primeiro Papa. Não tem primeiro Papa coisa nenhuma. E de São Paulo, o grande pregador do cristianismo. Não tem nada de primeiro Papa. Deus não falou nada de Papa, de mamas e de papas, tá? Esquece isso. Agora vamos para 66, 73 e 74. Primeira revolta judaica contra o Império Romano. Amém, né? 69 e 70, olha que interessante. Aqui foi a profecia de Jesus, já lá na saída de Jerusalém, que ele falou: não ficará pedra sobre pedra. Ano dos 4 imperadores. Guerra civil entre Galba, 68 e 69, Otão, 69, Vitélio, 69 e Vespasiano, 70 e 79. Anos 70, agora a destruição de Jerusalém por Vespasiano. General Tito, tá? Mas foi por Vespasiano. O general Tito estava no comando dele. Vamos lá. 63, 70, destruição de Jerusalém. 90 a 100. O apóstolo João, 100 anos após depois de Cristo, o apóstolo João escreve o Apocalipse, o último livro da Bíblia. 115 a 117, segunda revolta judaica, guerra do Quito, ou a guerra de Quito, contra o Império Romano. 8 de agosto de 117, o ano 117, morte de Trajano, auge do Império Romano. Em 135, tinha um colega me chamado Trajano, tinha sobrenome Trajano, falou que era descendente de Trajano. Esses caras tudo boiola. Tinha nada de filho, não passava filho. Ele adotava alguém lá e dizia que era filho. Tá? Talvez brincando, sei lá o que ele quis dizer. Então, em 8 de agosto de 117, morte de Trajano, auge do Império Romano. Assim eles dizem. Em 135 a 137, terceira revolta judaica. Revolta de Bar-Coquebas contra o Império Romano. 17 de março de 180, do ano 180, morte do imperador Marco Aurélio. Tínhamos um juiz na STF que chamava Marco Aurélio. Aposentou. Marco Aurélio, 139, 180. Fim da Pax Romana. Em 27 a.C. a 180. Vamos para a próxima.
procurei pôr na data, né? Na sequência. 292, civilização maia atinge seu apogeu e expande seu contato por toda a região da Mesoamérica, incluindo a cidade de vou falar, incluindo a cidade de Teotihuacan, incluindo a cidade de Teotihuacan, vai falar esse nome não é fácil não, que era a maior aglomeração urbana na época. Dessa forma, os maias iniciaram o período clássico das Américas. Em 293, Diocleciano estabelece a tetrarquia e 12 dioceses. Diocleciano estabelece a tetrarquia e 12 dioceses. Sei lá que essas dioceses aí. Tá? 300 anos, no ano 300, tá? O declínio do comércio e a indústria da agricultura provocou a agrarização da economia, que regrediu a níveis de mera subsistência. Troca direta de pagamento em espécie, produção essencialmente rural, sociedade se ruralizou e a população urbana refluíram para o campo, passando a viver nas grandes propriedades rurais. Isso no ano 300, né? As vilas, quer dizer, moraram em vilas. Essa ruralização econômica e descentralização política enfraqueceu o Império Romano e preparava para o surgimento do feudalismo nos anos 900. 303. Constantino dá liberdade ao culto do cristianismo no Império. Em 313, Constantino dá liberdade ao culto do cristianismo no Império. Vamos lá? Aí volta para 235, fica difícil. Morte do imperador Alexandre Severo, em 235. Mergulhou o Império Romano na anarquia militar, que se prolongou no meio do século até 284. Impostos abusivos provocaram coisas e tumultos e revolta. Provocaram o povo a revoltas e tumultos nas províncias. 250. A crise financeira. Em 250, a crise foi consequência do equilíbrio entre a arrecadação fiscal do Estado e suas despesas de manutenção. O Brasil não está muito longe disso aqui. Do aparelho administrativo e militar. Para cobrir os gastos governamentais, os imperadores valorizaram constantemente a moeda, provocando um aumento de 300% nos preços, o que, por sua vez, desencadeou um enorme surto de inflações galopantes. Em 260, divisão do Império em 3 partes. Em 273, reunificação do Império por Aureliano. Vamos lá? 260 e 273, divisão do Império em 3 partes. E 273, 13 anos após, reunificação do Império por Aureliano. Vamos para a próxima. Aquitânia sobre os muçulmanos, morte de Abraham. Agora, não sei, a data não está aqui. Então, Aquitânia, tem um acento ali. Sobre os muçulmanos. Morte de Abderrahman. 735, os muçulmanos tomam Arles. 735, os muçulmanos tomam Arles. 737, os muçulmanos tomavam Avignon e assolavam o vale de Rodano até Lyon. 741, início da dinastia Carolíngia, com Carlos Martel. 741, início da dinastia Carolíngia, com Carlos Martel. 747, nascimento de Carlos Magno. 750, Teotihuacan, agora acertei, é completamente abandonado. 750 já, hein? Em 759, Pepino, o Breve, bem breve, expulsa os muçulmanos instalados no sul da França e retoma Narbona. Em 768, 841, Império Carolíngio. A gente quase quer falar carolíngio, mas é carolíngio. 772 e 782, Carlomagno conquista todo o resto da Germânia, o nordeste da Espanha e o reino lombardo na Itália. 772, 782, Carlomagno conquista todo o resto da Germânia, o nordeste da Espanha e o reino de Lombardo na Itália. 780 a 802, o líder de um império guerreiro bárbaro romano, Carlos Magno selecionou um grupo de 12 pares para formar o Conselho de Guerra. Ele também aprovou uma série de
Não sei se tem a continuação aqui, tá? Às vezes não tem. Não tem. Voltamos a 313, né? 313 não está na sequência. Por favor, não está na sequência. Eu queria saber como isso pode estar na sequência. Não está na sequência. Mas 313, Constantino dá liberdade ao culto ao cristianismo no Império. 330, Constantino muda a capital do Império para Constantinopla. Em 337, a morte de Constantino. Em 337, a morte leva a novas lutas pelo poder. Se você voltar em 323 a.C., pode ver perto dessa data, quando você tem Alexandre o Grande, né, que dominou ali toda a Palestina, todo Israel. E em 337 você tem 330, você tem Constantino. 313, 330, 337 você tem Constantino, que morre em 337, mas você vê que 300, né, que interessante. E a primeira tradução bíblica foi nesse período, 300, tá? E que é a Septuaginta, né? Em 300, interessante, a próxima tradução, que é um pouquinho mais para frente, tá? Em 400, é por Jerônimo, que é a Vulgata. Vulgata porque era linguagem vulgar, né? E a Septuaginta você volta com 300, quase 300, 400. Interessante os acontecimentos, né? E no meio ali está Jesus fazendo a separação, divisor de água. Bom, em 350, dissolução do reino de Cush. Cush você vê lá no começo, na Bíblia, né? É pai dos africanos. 380, mas lá no começo, tá? Lá depois, após dilúvio. Aqui, dissolução do reino de Cush. Bom, não sei, não me aprofundei. Eu marco só as datas, os anos, né? 380, cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Gente, ficou livre, mas não ficou o cristianismo puro. O cristianismo que era regado com sangue dos seus seguidores, tá? Não foi aquele cristianismo. Cristianismo, sim, tem cristianismo e cristianismo. Tá? Aqui vai ficar pegando aqui a estante. Vamos lá. Então nós estamos aqui, 350, já falamos da dissolução do reino de Cush. 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. 395, Teodósio proíbe outras religiões a serem praticadas e divide o Império em dois. No século V, né, século V, a sociedade na chamada Alta Idade Média, 476 a 900, foi marcada por profundas mudanças políticas e sociais e pela ruralização da economia. Violentas invasões bárbaras, insegurança, caos aumentaram e várias cidades da aldeia são saqueadas e destruídas, e muralhas e castelos fortificados em pedra começaram a surgir. Aqui tem um SU, mas deu para entender que é surgir. Vamos lá. Agora nós vamos voltar para a população caiu pela metade, de 60 milhões no ano 300 para 30 milhões. Tá? Hoje nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Você vê, 210, né? 200 e poucas milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, né? E aqui a população da Europa, por parte da Europa, caiu pela metade, de 60 milhões para 30 milhões. No ano 407, grande invasão do Império Romano pelos alanos, vândalos e suevos. No ano 407, tá vendo aí? Passou-se 400 anos, grande invasão do Império Romano pelos alanos, vândalos e suevos. Esses povos invadiram o Império Romano. 410, Roma é saqueada pelos godos. Não é gordos, mas godos, é um povo. E 451, Batalha dos Campos Catalúnicos, os hunos são derrotados. Em 455, Roma é saqueada pelos vândalos. Agora já não é mais o godos. Em 55 foi saqueada pelos vândalos. Ela está sendo saqueada direto. 476, a queda do Império Romano, fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Em 476 há um marco aí, né? É o fim da Antiguidade, período chamado de Antiguidade, início da Idade Média. Isso foi em 476, com a queda do Império Romano. Vamos lá? Em 496, Clove, rei dos francos,
é o primeiro rei bárbaro a se tornar cristão, Clovis. Em 500, no ano 500, o Império Tiahuanaco começa a florescer juntamente com a cultura de Wari, na Cordilheira dos Andes, realizando aqui na América, realizando comércio e também cultos estatais. Meu Deus. 511, morte de Clovis. Seu reino é dividido entre 4 filhos. Em 535, tudo isso depois de Cristo, tá, gente? Eu estou trabalhando com a linha depois de Cristo. Trabalhando com antes, que antes a gente já tem aí. Quero saber o que aconteceu, os acontecimentos, e passando para vocês, que eu vi, não consigo mais achar essas. Ainda bem que eu printo as coisas, não consigo, tento buscar no Google, não acho mais. Mas eu printei, ampliei para poder ler melhor. Vamos lá no ano 535, 536. Depois de Cristo, o mundo passou por um período de esfriamento extremo, olha que interessante, causado por erupções vulcânicas gigantescas. Não é esfriamento moral, não, é esfriamento, esfriou mesmo, o Sol se escondeu. E o impacto de um cometa a um dos vulcões. Então, olha que interessante, só um cometinha deixou tudo escuro aqui, tá? Em 535 e 536, o mundo passou num período de resfriamento extremo causado por erupções vulcânicas gigantescas e o impacto de um cometa em um dos vulcões. O evento bloqueou a luz e o calor solar, que direta ou indiretamente levaram à mudança do clima. Fome, migração, guerra, quebra de safra, mudanças políticas no mundo inteiro. A temperatura do planeta já estava em declínio no século V, mas se acentuou no sexto após esses eventos. O esfriamento global causou também quebra da safra e a seca na América Central, um pó amarelo estranho sobre a Ásia, uma densa neblina fria sobre a Europa, Oriente Médio e China, a queda no nível das águas dos oceanos. Tem mais alguma coisa ali, mas também não vai dar para ler. 546, Roma é saqueada e chacinada por Totila. Nossa, chacinada é forte, né? Pois é isso que escreveram. 546, Roma é saqueada e chacinada por Totila, reis dos ostrogodos, né, ostrogodos, durante a Guerra Gótica. 568, de invasão da Lombardia da Itália. Em 568, invasão lombarda da Itália. Em 573, início de importantes guerras civis entre os francos. No ano 600, sabe se não já acabou lá o tempo. A invenção da charrua no noroeste europeu, região entre os rios Sena e Reno. O surgimento da charrua pesada de metal foi importante para a agricultura na europeia, mas só se popularizou para outras regiões nos séculos IX e X. No século VI e século VII, 600 e 700, a expansão do reino dos francos ocorreu. Em 603 nasce o futuro governante de Palenque, Pacal, o Grande. Olha. Em 63 nasce o futuro governante de Palenque, Pacal, o Grande. Todo mundo é grande aí. Morre todo mundo. 613, então passa aí mais 10 anos. Clotário, quase otário. Clotário II torna-se rei de toda a Gália, a fim de guerras civis. 615, Pacal o Grande torna-se o novo governante de Palenque aos seus 12 anos de idade. Vinho, eu acho, né? Eu era patrulheiro, né? com 12 anos de idade, com essa idade. 632, 670, surgimento do Islão. Olha, agora estamos indo para 785 de volta, né? Carlos Magno, de volta a Carlos Magno. Aqueles mosquitinhos maravilhosos que passam na minha frente. Olha, a hate. Quando eles ficam ali no cantinho, eu consigo pegá-los. Bom, 785, Carlos Magno chega ao nordeste da Espanha e retoma Gerona. Em 793, primeiro ataque viking em Lindisfarne, no nordeste da Inglaterra, com barcos, guilhos e vela. Os vikings percorriam todas as distâncias atacando por mar e pelos rios. 795, os vikings chegaram à Irlanda. Os vikings se estabeleceram em 795, quase já chegando em 800. Estabeleceram na costa norte, na Espanha, lutando ao lado do rei
das Astúrias contra os sarracenos. No ano 800, Renascença Carolíngia. Eu sempre quase quero falar Carolíngia, mas é Renascença Carolíngia. No ano 800, Carlos Magno queria restaurar o Império Romano do Ocidente e por isso mandou construir escolas para resgatar a cultura latina adormecida nas antigas cidades da Gália, buscando reviver o saber clássico, estabelecendo um programa de estudo a partir de 7 artes liberais: o trivium, o ensino literário, gramática, retórica e dialética; o quadrivium, o ensino científico, aritmética, geometria, astronomia e música. Foram construídos vários monumentos arquitetônicos inéditos e inesperados na arquitetura romana, dos quais quase nenhum acho que existe, né? Acho que é isso que ele quis dizer. O ano 841. Constantes ataques aliados com disputas sucessórias levaram ao fim a efêmera unidade territorial. Todo o litoral ficou muito inseguro e as cidades tiveram que ser fortificadas com grossas muralhas, mas não se conseguia garantir defesas locais. Então foram construídas vários castelos, muitos sem autorização real, castelização e feudalização, 850 a 900. 843, Tratado de Verdun. O território é dividido em 3 pelos filhos de Luís o Piedoso. Condes, duques, marquesas e barões, e outros passaram a ter crescente importância na forte descentralização política. 844, 972, ataques dos muçulmanos enfraqueceram o sul da França e romperam seus laços com o resto da Gália e Itália. Em 846, os sarracenos atacam Roma e saqueiam. Não, 846, os sarracenos atacam Roma e saqueiam. 850, o surgimento de Castela. 866, Fernando González funda o Condado de Castela, que se estende até o Rio Douro. Próximo. 841. Ataques aliados e disputas sucessórias levaram ao fim da efêmera unidade territorial. Todo o litoral ficou muito inseguro e as cidades tiveram que ser fortificadas com grossas muralhas, mas não conseguia garantir as defesas. Então foram construídos vários castelos, muitos sem autorização. Já foram lidos antes, né? 843, Tratado de Verdun, também foi o território dividido por 3 filhos de Luís o Piedoso, condes, duques, tal, enfim, barões. 844, ataques dos muçulmanos enfraqueceram o sul da França. Isso aqui eu já li, repetiu, né? Surgimento de Castelo, parece que está até com o mesmo defeito do outro. Ganharam grande autonomia, que foi bastante comemorado pelas populações locais, já que serão melhor governados e as defesas contra as invasões será mais eficiente e rápida. Em 936 a 1002, a Renascença Otoniana. Em 950 a 1000, série de inovações tecnológicas ocidente medieval, como a substituição do sistema bienal pelo sistema trienal. O surgimento do moinho de vento, o norte da Europa, a substituição do boi pelo cavalo e do arado pela charrua, a quadrúpula de metal traçada de 2 cavalos. E animais de carga tiveram seus cascos calçados com ferradura. E sobre o rio foram construídos pontes pênseis. E tração animal passou a ser melhor, aproveitando com a trelagem em fila. A criação da coleira no peitoral do animal, além disso, a trégua de Deus imposta pela igreja reduziu a violência entre a população e cessaram as invasões bárbaras da década de 950 ao crescimento demográfico, gerou simultaneamente mais mão de obra para produzir o crescimento demográfico gerou simultaneamente mais mão de obra, não deveria ter essa vírgula aqui, mais mão de obra para produzir. Devido, quando você é adverso, tudo bem. Devido a isso, as áreas de cultivo foram ampliadas com derrubadas de florestas. Segundo milênio depois de Cristo, século 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Segundo milênio depois de Cristo foi o período de tempo que teve início em 1 de janeiro de 1001 aí, e terminou em 31 de dezembro de 2000. Sim, estou nele, né? É o segundo milênio.
abrangendo a Idade Média plena, a Baixa Idade Média, a Renascença e a Idade Moderna, o colonialismo, a industrialização e o surgimento dos Estados-nação, culminando no século XX, com o impacto da ciência e da educação, medicina e vacinação universal. Os séculos de escaladas de conflito com armas e alta tecnologia, das guerras mundiais e bombas nucleares, são contrabalanceados pela urgência dos movimentos pacifistas, levados a cabo pelas Nações Unidas, pelo Corpo da Paz, por médicos e enfermeiros que cruzam fronteiras para tratar doentes e ferimentos no retorno das Olimpíadas, como forma de enfrentamento sem combate entre países. Ano 990, a expansão demográfica chocava com o imobilismo do sistema feudal, baseado em unidade produtiva, autossuficiente, a subsistência não monetária, que reduziu o interesse pelas inovações. Não ocorreu aumento de produtividade necessário para satisfazer a crescente população, e na medida em que o sistema como um todo não podia mais sustentar excedente populacional, muitos acabaram sendo marginalizados e expulsos dos feudos. A marginalização social atingiu não apenas os servos, como também os nobres sem terra, e os servos buscavam sobreviver, ocultando-se em bosques, preocupando antigos centros urbanos abandonados e fundando novos. Aos poucos, renasciam e cresciam atividades urbanas, especialmente o artesanato e o comércio. Entre os anos 1000 e 1150, a exploração camponesa se intensificou. O fugir dos feudos se tornou tentador, ainda mais tendo para onde ir. Principalmente artesãos, tintureiros, tecelões, sapateiros, curtidores e outros servos empreendedores em alguma função que abandonaram o trabalho vinculados à terra para ser mercadores. O segundo milênio depois de Cristo foi o período de tempo que teve início em 1 de janeiro, isso aqui já foi lido, tá? E eu só ampliei. Aqui desapareceu. Já li essa também. Ali, aqui 193. Já li esse aqui. Será que já acabou, mano? Já li. Bom, vamos pausar aqui até eu acertar. Vamos falar do calendário. O segundo milênio foi o período de tempo que iniciou em 1 de janeiro de 1001 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Né? Esse foi o segundo milênio. Este é o segundo período de 2000 anos do ano Domini. O calendário juliano foi adotado na Europa, tá? No começo do milênio. Em todos os países utilizaram ou não acabaram por adotar calendário gregoriano, quando no final do juliano, sendo assim, a data final é sempre calculada de acordo com o calendário gregoriano, mas as datas iniciais seguem geralmente o calendário juliano. Ocasionalmente o calendário gregoriano proléptico. Este milênio é considerado popularmente como iniciado e finalizado um ano antes, ou seja, começado no ano 1000 e terminado no ano de 1999, apesar de ser uma visão incorreta. Muitas celebrações públicas foram realizadas na passagem de 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro.